Olá, caro internauta, muito bem-vindo mais uma vez ao site do jornal Repórter Diário, a Web TV do RD. Nós vamos conversar hoje sobre economia e também sobre política. Nós recebemos nos estúdios do RD Cícero Firmino da Silva, o Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e pré-candidato a vice-prefeito de Santo André. Martinha, muito obrigado pela presença no RD, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado a vocês pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui com nossos internautas. Martinha, na semana passada a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou um dado preocupante. A região do ABC, somente em fevereiro, perdeu 2.700 postos de trabalho no setor industrial. Esse número surpreendeu de alguma forma? Tem preocupado o sindicato de Mauá e de Santo André? Como você avalia esses números? Tem preocupado bastante a gente. Há 2 anos, 3 anos atrás que nós temos levantado essas questões. Quando nós tivemos o início da crise econômica, que começou ali nos Estados Unidos, Europa, a gente se preocupou muito em discutir, fomos entrar na discussão com os empresários também, com uma preocupação da gente não deixar que a crise atingisse, né, principalmente o nosso país. Houveram inclusive todas aquelas reuniões, encontros, né, e que foram muito importantes para a gente superar aquele momento. Mas essa discussão ela foi legal porque a gente foi vendo também, e conversando com os empresários, de que nós estávamos passando por um processo de desindustrialização que não era somente no setor que a gente imaginava de têxtil, calçado, brinquedo, etc. Tinha também na indústria metalúrgica e em outros setores químicos, setores aí importantes, né, na estrutura básica da sociedade brasileira. E a gente há um certo tempo, nós temos debatido isso com a Fiesp, com o governo, com alguns setores dos empresários, e agora os números estão mostrando. Eu lembro-me que há uns 2 anos atrás eu falei alguma coisa de que a gente aqui na região poderia perder aí 200 mil postos de trabalho, né? E a coisa está acontecendo, né? Quer dizer, está acontecendo. Se não for tomada nenhuma medida, logicamente esse risco é grande e os dados já mostram, né? A Fiesp já mostra esses dados aí preocupantes, né? O câmbio na situação que está, né? Alguns alegam também que a própria estrutura da indústria brasileira precisa ser reformulada, precisa ser melhorada. Setor dos empresários acham que não é esse o problema, que o problema é o câmbio, que é os juros altos, etc. Mas o importante é que nós estamos debatendo isso. Vamos fazer uma grande manifestação agora no dia 4 de abril, né, que é o grito de alerta, né, contra o desemprego e contra essa desindustrialização. E nós vamos estar levando aqui do ABC, acho que mais ou menos aí umas 20 mil pessoas ou mais, fazer um grande evento com São Paulo, com todas as centrais sindicais. Onde vai acontecer? Para mais de 100 mil pessoas lá no Ibirapuera, ali próximo da Assembleia Legislativa. Agora, o governo chegou a anunciar algumas medidas que pretende tomar, como por exemplo a desoneração da folha e também medidas para controlar o câmbio. Na sua avaliação, isso é suficiente para socorrer a indústria ou ainda é preciso ser feita alguma outra coisa mais? Por exemplo, redução de impostos, faz parte? Isso são medidas assim, que elas são assim, medidas paliativas, acredito eu. Medidas assim como o doente que está lá sentindo uma dor, você dá um medicamento para tirar a dor, mas nós precisamos curar a doença, né? Não basta só tirar a dor. Então eu acredito que a questão do câmbio, e os empresários levantam. Eu estive em Brasília, no Senado, numa reunião lá com o Sarney e com os líderes dos partidos no Senado e as centrais sindicais, e os empresários levantaram alguns dados interessantes. Eles falaram, olha, em 2002 o dólar custava R$ 1,85. Passaram 10 anos, nós tivemos 112% de inflação e o dólar está 1,80. Né? Então eles falaram, poxa, não pode, é impossível, qual é a economia que aguenta? Quem consegue produzir o mesmo valor do dólar de 10 anos atrás para disputar mercado lá fora? Então não é um problema só da indústria, está capacitado ou não, existe uma questão muito maior. Enquanto outros países estão, né, fazendo outro jogo, valorizando a sua moeda para poder exportar, do Brasil é o contrário. Então, quer dizer, eu acho que essa questão ela pega muito forte mesmo. Sem contar também o juro. Nos juros o governo tem tomado medidas assim fortes, né, na queda da taxa da Selic,
e com a Dilma mesmo já prometendo essa taxa nos próximos 3, 4 anos vai ser muito, muito inferior, aí por volta de 4%, isso eu acho que é uma medida estrutural, importante, fundamental. Agora, qual a expectativa do sindicato para a campanha salarial desse ano? Esse processo de desindustrialização, as dificuldades que a indústria tem enfrentado, podem acabar refletindo nessa campanha salarial? As conquistas talvez sejam menores na comparação com o ano passado? Os empresários é o seguinte, eles encontram todas as formas de manobra para poder manter o lucro e se manterem vivos, né? E assim, eu fiz um levantamento recente, e eu já falava isso há muito tempo, as pessoas não acreditavam, eu fui buscar os números, né? Porque aí números não tem como contestar. E aí eu peguei o seguinte, em 2002, nós cobramos 1,5% de mensalidade do sócio, do sindicalizado. Então, em 2002, eu recebia R$ 27,50 de mensalidade de cada sócio. Portanto, o salário médio dos associados era aí por volta de R$ 1,50, R$ 1.500 por mês, né? Eu fiz o levantamento agora recente, em dezembro do ano passado, nós estávamos recebendo menos do que recebia há 10 anos atrás, né, por cada trabalhador associado. Então você veja que agora com o reajuste de novembro, dezembro, vai chegar nesse nível um pouquinho mais. Então, quer dizer, a nossa média salarial da categoria, ela não evoluiu em 10 anos. Lógico que a gente faz essa base nos associados, mas esse associado é o chão de fábrica, ali onde estão os trabalhadores, né, de salário mais baixo mesmo. Mas se teve evolução, teve em outros cargos, porque na base, né, dos metalúrgicos de Santo André e Mauá nós não tivemos. Isso é um número até ruim, porque o movimento sindical gosta muito de jogar para cima, tivemos 10%, tá, tivemos conquista para a categoria, mas em termos de salário nós não tivemos. Por que aconteceu isso? Os empresários foram demitindo os trabalhadores com o salário mais alto e contratando com o piso. Então nós pedimos um levantamento do Diese que foi mostrando isso. Os contratados iam ganhando sempre, né, ali naquela faixa, lá embaixo, e os demitidos iam na descendência, né, numa queda. Então por isso que... Então você pegar para o empresário está na massa salarial dele, dos trabalhadores sócios do sindicato, né, é a mesma que ele pagava 10 anos atrás, né? Então, e também eles alegam que há 10 anos, 8 anos, 5 anos não tem reajuste nos seus preços, etc. Né? E por isso que tiveram que fazer isso. Então, nós temos tido algum ganho, e aí é numa outra questão, na participação dos lucros e resultados. Nos últimos 2 anos cresceu bastante essa modalidade, porque aí os empresários também têm interesse, que os trabalhadores produzem mais, tem a preocupação com a qualidade, tem menos falta no trabalho, ou seja, menos absenteísmo. Então isso interessa também para os empresários. Então, nesse aspecto do PLR que a gente cresceu, mas no salário médio não. Agora, Martinha, falando um pouco sobre política, você é pré-candidato a vice-prefeito em Santo André. O que te levou a aceitar esse desafio de novamente tentar aí ser vice-prefeito pela cidade? Como você avalia o cenário eleitoral de Santo André neste momento? Qual a sua expectativa para esse ano eleitoral aqui na cidade? Eu faço política antes até de entrar no movimento sindical. Faço política aí desde os 20 e poucos anos de idade, e mais poucas vezes fui candidato, né, porque em 82 entrei para o movimento sindical e dei uma prioridade para o meu trabalho sindical. Eu acho que cumpri uma parte do que eu pretendia. A gente tinha alguma busca, eu pessoalmente sempre tive uma busca da organização sindical como uma questão importante para os trabalhadores e também para a ascensão dos trabalhadores na sociedade, a luta pela democratização do país. Esse trabalho foi o trabalho que eu fiz. Nos últimos anos eu tenho ficado um pouco mais solto para ir buscar um debate mais profundo sobre essa questão política, porque também entendo que são os partidos políticos quem tem a grande capacidade de fazer as mudanças hoje necessárias na educação, na saúde, no poder econômico dos trabalhadores, na distribuição de renda, né? Então, pensando também na cidade, que eu não nasci aqui, mas vim para Santo André com 3 meses de idade, cidade que eu aprendi a gostar, que hoje é a minha cidade, onde vive minha família, meus amigos, eu sempre estou aí à disposição para tentar ajudar. Na outra eleição fui candidato a vice,
não ganhamos a eleição, perdemos a eleição. Apareceu essa outra oportunidade, eu estou aí também no debate para ver se a gente leva um debate cada vez mais aberto, mais franco com a sociedade, buscar a sociedade para debater essa questão importante que é a política, que é as prefeituras, que é a Câmara de Vereadores, enfim, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. E neste ano, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Raimundo Salles, não é isso? Isso. O Raimundo Salles veio para o PDT recentemente, é o nosso candidato, pré-candidato a prefeito, e nós tínhamos a princípio um pré-candidato a vice, que seria que era o pastor Bittencourt, que saiu do PDT, está no PSD, e o pessoal do partido acharam que era importante a gente manter a chapa aí. Se tiver alguma outra situação, se nós tivermos coligação com outro partido até o mês de junho, aí podemos ver até a possibilidade de estar fazendo um remanejamento na chapa. Mas a princípio eu sou pré-candidato a vice. Cícero Firmino da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, também pré-candidato a vice-prefeito de Santo André. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do RD e até a próxima. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui, uma participação muito importante, gostei bastante e estou à disposição de vocês, na hora que precisar, estamos aí no debate. Mais uma vez, obrigado também a você, internauta. Continue acompanhando os vídeos da Web TV do Repórter Diário no site repórterdiario.com.br. Um forte abraço e até a próxima.